Olá pessoal, está começando mais um Chá de Camomila, esse espaço para a gente sentar, relaxar, poder refletir um pouco sobre a vida e sobre os caminhos que a gente vem tomando. Que saudade que eu tava de conversar aqui com vocês, né? Nesse mês de junho a gente queria o quê? Só dançar um forrozinho em paz, né? Mas aí veio uma onda de virose, eu não sei se vocês, na bolha que vocês estão, né? Também tem muita gente doente, né? Criança, adulto, mas aqui, pelo menos aqui em Natal, no meu ciclo social, assim, né? Parece que todo mundo adoeceu, né? Os meus filhos tiveram bronquite, foi aquele movimento, né, de levar para urgência, fazer exame e tal, mas graças a Deus deu para tratar em casa tranquilamente. Só a mãe, né, que não ficou tranquila, porque com certeza eles não vão para a escola, a gente se sobrecarrega muito. E os pais acabam adoecendo juntos, né? Vem o combo, é isso aí que acontece. Mas enfim, tô de volta e voltei com um assunto que eu tava querendo conversar com vocês, né? Faz tempo, que é um assunto assim que parece o contrário do extraordinário, que é o ordinário da nossa vida. Essa sugestão, a beleza do ordinário, né, eu recebi de vocês lá nas minhas redes sociais, então já aproveito para deixar aqui, né, se você não me conhece, não me segue lá no Instagram, eu estou como @larimoura e é super legal o feedback que vocês me mandam, né, eu sempre acabo trazendo para cá de alguma forma, me ajuda muito, então eu já peço se você tem alguma sugestão ou se ainda não me segue e deseja, né, vá lá no @larimoura. E a primeira referência que eu trago nesse episódio é um pagode, gente. Eu tenho um eu pagodeira que pouca gente conhece, né? Na minha vida, quando eu tava aí ajudando minha mãe a arrumar a casa e tal, eu adorava escutar só pra contrariar, sabe? Eu tenho o meu eu pagodeira, acho que todos nós temos, talvez você ainda não conheça o seu, mas pagode é uma coisa assim, geral, gente, não tem como não gostar. Além de que toda música fica boa em pagode, né? Impressionante. E esse pagode é de um irmão muito querido, né? Um irmão de comunidade. Ele se chama Rafael Morel, mas nessa fase pagodeira dele ele tá se chamando Morelzinho. No último final de semana, né, que eu tô gravando aqui esse episódio, ele gravou um DVD e aí eu fiquei com as músicas aqui fresquinhas na cabeça e essa daqui que eu vou compartilhar com vocês, que tem relação com o tema desse episódio, ela é a minha preferida. Ela se chama Só Existe Hoje. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem escutar no Spotify. Vale super a pena escutar essa e outras canções também do Morelzinho. Ele é muito talentoso, tanto como compositor como cantor. E o refrão desse pagode diz assim: só existe hoje, este é o tempo que tenho para viver, para o meu amor provar, e a minha parte preferida. E a minha vida será fruto do que eu decido viver hoje. E a segunda parte do refrão eu não vou resistir, vou ter que cantar. Você imagina aí o pagodinho gostoso, tá certo? É assim: só existe hoje, este é o tempo que tenho pra mudar. Corrigir, recomeçar. E a minha vida será fruto do que eu decido viver hoje. Gente, se eu não tivesse fanha, ia sair perfeito, tá bom? A culpa é só da gripe mesmo. Mas vamos lá depois escutar esse pagode, que além de ser uma delícia, essa letra faz a gente refletir muito. Além de ser muito gostosa de ouvir, né, um pagodinho é uma delícia, acho que em qualquer ocasião, mas assim, arrumando a casa, ou naquele churrasquinho da família no domingo, é sensacional. Mas essa letra faz a gente pensar muito, assim, sobre o ordinário, né? A minha vida será, aqui ela tá falando do futuro, aquilo que eu decido viver no hoje. Eu sei que não dá certas coisas da nossa rotina, não dá pra gente mudar assim da água pro vinho, né? Tem coisas que a gente não consegue realmente mudar. Seja o trabalho, as coisas que são nossa responsabilidade, mas sempre tem um jeito da gente encarar essa rotina de uma maneira diferente, de uma maneira mais prazerosa e que esteja alinhada com os nossos valores, com aquilo que a gente almeja, né, e onde a gente quer chegar. Vou dar um exemplo aqui do mais ordinário da minha vida, né? O meu hoje. Se você me acompanha aqui dos primeiros episódios, né, vai conhecer um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu sou jornalista, mas atualmente, né, eu saí do mercado de trabalho para conseguir assumir o doutorado, né? Eu estou fazendo doutorado em comunicação aqui na Federal do Rio Grande do Norte. E aí eu tenho 2 filhos pequenos, como eu falei, né? Eles estudam apenas em um turno, e o turno que eu escolhi é o turno da tarde, onde eu tenho as minhas disciplinas, né? Onde geralmente eu faço algum trabalho, seja do próprio doutorado, seja um freelancer, enfim, onde eu realizo também a produção de conteúdo, né? Aproveito para gravar o chá de camomila, fazer 1.500 coisas que preciso fazer. Enfim, dar conta da vida, né, gente? E aí pela manhã eu cuido deles, né? Administro a nossa casa, a rotina com as crianças. Então as minhas manhãs são dedicadas a eles e à casa,
né? Eu faço o almoço, organizo a casa, brinco, faço o pequeno cochilar, arrumo, mando para a escola, enfim, né? Aquela rotina de uma mãe, dona de casa, né, que vocês já estão familiarizados. Eu posso mudar completamente a minha rotina hoje, né? Não, exigiria muito planejamento, né, do meu esposo, planejamento financeiro, de, enfim, encontrar uma pessoa de confiança para assumir as tarefas de casa, eu ficar mais tempo com as crianças, enfim. Existe todo um planejamento, como assim é a vida de todos nós. Mas existe uma maneira diferente de lidar com essas tarefas no meu dia a dia, mesmo diante do mesmo cenário, né? Eu percebo claramente que tem dias que eu tô mais ansiosa, né? Que eu quero fugir ali da minha realidade, passo mais tempo no celular, consumindo a vida de outras pessoas para não encarar os problemas da minha própria vida, né? Existem dias aí que eu vou querer fugir mais das demandas ou deixar para a última hora, e aquilo tudo gera muita ansiedade, né? Porque uma pessoa, quando está atribulada, com muitos prazos, muitas coisas de última hora, ela não consegue relaxar. E aí uma das coisas que mais me entristece, assim, né, nesses dias, é que não só eu fico estressada, como eu passo essa ansiedade para as crianças. E se eu deixo isso virar uma rotina, eu faço com que também eles tenham uma postura de vida, já mesmo tão pequenininhos, assim, estressada, acelerada. E por outro lado, tem dias, né, que eu consigo ter um mínimo de organização, né, sei lá, no dia anterior me organizar para ter um almoço aí pré-pronto, uma louça já mais ou menos organizada, né, pra gente poder começar amanhã com calma. E aí sobra aquele tempinho que eu dedico à oração, que me deixa mais tranquila para dar continuidade ao meu dia. Sobra mais tempo para brincar com as crianças, sem tanta pressa, né, de colocar eles numa tela para poder dar conta de outras coisas. Eu consigo dar o almoço cedo, arrumar eles cedo, levar para a escola no horário, sem aquela agitação de ficar querendo que eles saiam logo do carro, peguem logo a bolsa, cheguem logo no lugar. Enfim, talvez você possa aí visualizar o seu dia enquanto eu falo o meu e pensar que existem sim formas diferentes, né, de lidar com a mesma rotina. Ontem uma amiga me encaminhou um vídeo no Instagram, era um perfil de filosofia, talvez por isso ela tenha lembrado de mim. E aí quando eu fui ver, é um vídeo com alguns trechos de uma entrevista com um cara que depois eu fui pesquisar, ele é ex-presidente do Uruguai, se chama Pepe Mujica, pelo menos é assim que ele é conhecido. E nesse vídeo, né, ele tratava sobre o tempo, como é que a gente gasta o tempo na nossa vida. E aí nessa reflexão dele, ele dizia coisas muito interessantes, dentre elas assim que a gente é livre quando gasta o tempo da nossa vida em coisas que nos motivam, não necessariamente no trabalho, nas coisas que a gente precisa, né, para poder sobreviver, mas que a gente é livre de fato quando a gente pode gastar o nosso tempo também com coisas que nos motivem, né, que a gente goste, que tenha prazer, que brilhe nos olhos. Tem um episódio aqui no podcast, se você não escutou os episódios anteriores ainda, é um que trata sobre atenção. E aí eu vou falar, né, para vocês sobre o porquê a atenção é a moeda mais valiosa da sociedade de hoje. E ele trata desse assunto com uma frase que eu achei muito preciosa, que vale muito a pena compartilhar aqui com vocês. Ele diz assim: você não compra com dinheiro, você compra com o tempo da sua vida que você gastou para ter esse dinheiro. E o tempo da vida não se repõe. Uma lapada grande, né? E essa declaração me lembrou muito um filme que eu vi em maio, né? Num dia que eu tava sozinha, meu esposo foi dormir, e eu disse, vou ver esse filme aqui que eu já ouvi falar muito bem, né? Já ouvi várias críticas positivas para ele nas redes sociais. E abrindo um parênteses, eu escolhi um dia em que meu esposo foi dormir, porque é sempre uma briga assistir alguma coisa com o Rodolfo. Ele é aquelas pessoas que é 8 ou 80, sabe? Ou você assiste um besterol, assim, sessão da tarde, tipo o filme do Leandro Hassum sobre vampiro, ou um filme, assim, que você vai ficar mal por 3 dias, né? No último sábado a gente abriu um vinhozinho, pediu comida, e aí ele me fez assistir uma animação do Estúdio Ghibli, que é tão triste que eu fui dormir com o nariz entupido de tanto chorar. E aí quando ele vai dormir, eu tô mais livre, eu disse, vou assistir agora o filme que eu quero, né? É um filme que talvez aí pelas redes sociais você já tenha ouvido falar dele, ou mesmo assistido. Ele se chama Dias Perfeitos. É um filme que talvez você já tenha assistido ou ouvido aí nas redes sociais, né? Ele se chama Dias Perfeitos em português, né? Eu acho que o protagonista, o Hirayama, o ator, né, que o interpreta, recebeu indicações aí no mundo, né, do cinema. E aí o filme teve, claro, mais reconhecimento, mas ele trata basicamente sobre a rotina, né, uma rotina muito comum, né, de um trabalhador, um japonês, né, que se passa em Tóquio. O Hirayama, ele é responsável pela limpeza, né, ele trabalha, presta serviço para a empresa que é responsável pela limpeza dos banheiros públicos de Tóquio.
E aí o filme vai retratando, né, como é a rotina dele, desde o acordar até o momento de ir trabalhar. E ele é sempre muito presente em todos os momentos, assim, né? Na limpeza perfeita aí do espaço de trabalho dele, mas também em contemplar as coisas do dia a dia, né? De abrir a porta e olhar o tempo e sorrir para o céu, para aquilo que ele vê, de apreciar um cafezinho, apreciar a música que ele vai ouvindo até o trabalho. No momento do almoço, de parar aí para almoçar diante de uma árvore que ele contempla ali todos os dias, e mesmo ele vendo aquela árvore todos os dias, ele olha de um jeito que ela parece nova, diferente a cada dia. É um tipo de filme que é muito diferente do cinema comercial, né? É um filme muito silencioso. O primeiro diálogo que acontece nesse filme vai ser depois dos 10 minutos, assim. Não recomendo você ver esse filme com sono. Então ele não vai ter, assim, como no cinema comercial, né, um começo, um clímax e um final. Não, ele é apenas um recorte, um espectro ali da vida, da rotina de uma pessoa. E por isso eu acho que ele é tão especial, tão artístico, tão transcendente, sabe? E assim o filme ele vai, né, mostrando essa série de acontecimentos que acontecem todos os dias, né, na rotina da vida dele. Claro que com momentos ali que vão acontecer coisas extraordinárias, porque sempre tem contratempos na nossa rotina, né? Um dia ou outro acaba acontecendo alguma coisa que nos desorganiza, mas a vida dele tem aquela sequência de acontecimentos, como existe também na vida de todos nós. E aí tem uma fala do diretor tão interessante sobre esse assunto. O diretor se chama Wim Wenders, acho que é assim que se pronuncia, e ele diz: quando aproveitamos o presente ao máximo, não existe rotina. O que existe é uma sequência de acontecimentos únicos com significados únicos. E aqui eu acho que ele nos dá uma pista muito interessante sobre o que ele quis, né, retratar nessa obra, que é buscar essa beleza inerente da vida, fazer essa ponte entre nós e as coisas mais bonitas da vida que muitas vezes, se não todas, estão aí no nosso ordinário e podem passar desapercebidas. E no filme tem várias pistas sobre isso, né? Pequenos encontros e pequenos diálogos que vão nos apontar para isso. Mas eu guardei aqui para compartilhar com vocês, né? Que o Hirayama é alguém que ama muito a arte. Então ele aprecia muito a música, a trilha sonora desse filme é super interessante. Mas em quase todos os dias, né, a gente vai ver que ele também faz um esforço para ler. E aí tem um dia, né, que ele está na livraria e a moça, né, a dona, a pessoa que administra ali a livraria, fala uma coisa para ele a respeito do livro ali que ele está levando. Ela diz assim: ela, se referindo à autora, usa as mesmas palavras que nós, mas existe algo tão especial ali no meio. Então parece que o filme o tempo todo ele vai nos fazendo esse convite sutil, né, a enxergar o belo que existe no ordinário da nossa vida. E aqui eu vou fazer a ponte com outra coisa, né, que chegou na minha vida nos últimos dias. Eu sou uma pessoa que tem um traço tóxico. Por mais que eu tenha 1000 livros esperando serem concluídos, né? Leituras obrigatórias do doutorado, leituras obrigatórias das disciplinas que eu curso, leituras aí espirituais, né, da vocação, da comunidade que eu faço parte. Mas o meu traço tóxico é sempre favoritar as leituras que eu vou vendo as pessoas recomendarem na internet e baixar uma amostra grátis no Kindle. Pra quê? Pra no momento livre, eventualmente, eu abrir aí a amostra e começar a ler. E aí mora o problema, minha gente, porque eu caio na armadilha de começar uma leitura nova, do nada. E foi assim que eu cheguei num romance, né, de um escritor tcheco chamado Milan Kundera. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse título. Eu só vi pessoas tecendo, né, comentários positivos sobre ele, né, que é um dos clássicos do mundo contemporâneo. E a obra se chama A Insustentável Leveza do Ser. Eu não vou resumir a história para vocês porque ainda estou bem no início do livro, eu tentei não ler muito spoiler sobre ele, mas teve uma cena que me lembrou muito e acho que ilustrou muito bem essa beleza do ordinário, sabe? Essa cena, ela se passa, né, numa cidade do interior, num hotel onde a Teresa trabalhava como garçonete. E o Thomas, vamos chamar ele assim, né, ele morava na capital, era médico e precisava atender, né, uma demanda aí nessa cidade. A pessoa que iria estava doente, então ele foi substituir esse outro médico e foi parar, dentre tantos hotéis que existiam na cidade, nesse hotel onde a Teresa trabalhava. Então existem essas coincidências da vida, né, que levaram até esse encontro. E aí no momento desse encontro, a Teresa, que era uma mulher
contextualizando um pouco, que ela queria se diferenciar das outras mulheres da sua época, né, do seu contexto social. E ela queria se diferenciar como? Por meio do intelecto, né? Ela sempre carregava um livro, para ela era como se fosse assim uma marca, uma identidade. E além da literatura, ela queria também se diferenciar assim, tendo uma vida culta, né, indo a concertos. E uma vez, foi muito marcante para ela, ela foi até a capital para um concerto onde um artista, né, ele interpretava Beethoven. Tudo isso para contextualizar que essas duas coisas, né, essas duas referências são muito importantes para ela. E aí nesse dia ela estava aí servindo aí no seu espaço de trabalho, né, no restaurante desse hotel, que sempre tinha uma pessoa muito simples, bêbados, enfim, homens que não a interessavam, e de repente ela viu essa figura nova, que era esse médico que estava aí trabalhando, e sobre a mesa estava um livro, um fato que já chamou muita atenção da Teresa e gerou ali identificação. E no momento que ela foi servi-lo, na rádio tocou quem? Beethoven. E aí o narrador do livro vai falando, né, que tudo aquilo para ela foi como um sinal de que aquele homem ele estava predestinado para ser o grande amor da vida dela. Mas é muito curioso que na escrita, né, o autor vai brincando que talvez se fosse o açougueiro que estivesse lá, né, nesse momento em que ela servia e tocasse Beethoven, ela nem desse satisfação. Porque não era uma pessoa que despertou o amor nela, né, despertou o belo. Mas esse apaixonamento fez com que nascesse essa atenção ao belo. Essa atenção às coincidências que a vida foi apresentando para ela no momento desse encontro. Eu vou ler aqui o trecho do livro, né, para vocês visualizarem comigo. O amor nascente aguçou nela o senso de beleza e ela jamais esquecerá aquela música. Toda vez que ouvir, ficará emocionada. Tudo o que acontecer em torno dela nesse momento ficará aureolado com o brilho daquela música e será belo. E aí mais à frente o autor continua dizendo: o homem guiado pelo senso de beleza, ele transforma o acontecimento fortuito num motivo que mais tarde vai se inscrever na partitura da sua vida. O homem inconscientemente compõe a sua vida segundo as leis da beleza, mesmo nos instantes mais profundos de desespero. Não se pode, portanto, criticar o romance por seu fascínio, pelos encontros misteriosos do acaso. Mas se pode, com razão, criticar o homem por ser cego a esses acasos, privando assim a sua vida da dimensão da beleza. Aqui eu tenho certeza que o autor ele não vai dizer que a gente vai enxergar a beleza na vida somente quando está apaixonado, como a Teresa, né? Existem outros amores, né, além desse amor romântico, que vão nos conectar com a vida e fazer a gente enxergar essa beleza no nosso ordinário. E eu digo ainda mais, basta a gente desacelerar um pouco, diminuir na medida do possível, claro, né, as demandas que a gente tem aí para prestar atenção no nosso dia a dia e prestar mais atenção no momento presente. Para quem não me conhece pessoalmente, né, eu acho importante contextualizar, porque sempre tem gente nova por aqui. Eu sou de uma cidadezinha do interior que tem 2.300 habitantes, ou seja, eu tinha um estilo de vida muito mais pacato, tranquilo, né, do que eu tenho hoje, por exemplo. E era muito comum lá em Bodó, na minha cidade, que assim, o tempo ficasse nublado e já faltasse energia. Então eu tenho muitas memórias de dias que faltavam energia. E sem energia não tinha as nossas distrações na época, né? Que era a televisão, não tinha aí redes sociais, então era basicamente a televisão o que a gente tinha para se distrair à noite. Então era um momento ali de reunião familiar, onde todo mundo ficava junto, acendia umas velinhas ali no cantinho da casa e ficava no sofá contando histórias, falando com algum vizinho ou ouvindo o silêncio. E eram dias também que eu amava pedir à minha mãe para ficar na calçada de casa e me reclinar, deitar ali de alguma maneira e ficar olhando para o céu, porque na ausência de luz, o céu era mais estrelado, né, do que quando tinha luz, assim, né, ele impedia que a gente visse a beleza daquele céu. Então, para mim, são memórias muito especiais, assim, memórias de estar muito presente no tempo presente, sabe? De dar espaço para o nada e para contemplar as coisas. De dar mais espaço para os vazios, para os silêncios, para conversar e estar mais presente com as pessoas que estavam aí ao meu redor. E é engraçado que eu tenho na memória, né, hoje eu carrego muito viva na memória um comentário de um amigo que me via aí na minha infância, na minha pré-adolescência no interior, e ele comentava comigo, zombando da minha cara, né, assim, dizendo: nossa, você anda muito devagar, parece uma velhinha. E aí eu respondia para ele: mas é porque eu não tenho por que ter pressa.
Até parece aquela canção, né? Ando devagar porque já tive pressa. Mas hoje eu lembro desse comentário e penso assim, nossa, que privilégio, né? Que privilégio é uma vida onde a gente não precisa ter pressa, onde a gente pode andar devagar e olhar as coisas que estão ao nosso redor. E não só o que está ao nosso redor, né? Enxergar os nossos sentimentos, aquilo que a gente está pensando, não cair no automático. Escutar os sinais que a vida nos dá aí por meio do Beethoven no rádio, do livro que está sobre a mesa, sabe? Vez ou outra, eu adoro fazer um exercício assim de pensar qual foi o último momento assim mais prazeroso que eu senti assim algo transcendente, algo assim que me tirou um pouco do meu corpo, me fez viver com intensidade aqueles segundos, aquele momento presente, sabe? E fazendo aqui esse exercício com vocês, acho que a última vez que eu me senti assim, eu estava dando banho na minha filha. Eu ensinei a Rosa, né? Ela tem 3 anos, estava ensinando a ela que para o shampoo não entrar no olhinho, ela precisa erguer o cabelo, erguer a cabeça assim para trás, né? Levantar o queixo, erguer a cabeça para trás para poder o shampoo escorrer pelas costas, né? E não pelo olho, pela boca, né? E incomodar ela. E aí eu tava dando banho nela, lavando o cabelo e tal. Ela lembrou desse ensinamento, aí ela mesma virou a cabecinha para trás. Nisso ela encostou a cabecinha assim, né? Na minha barriga, olhou no meu olhinho e disse assim: "É assim, mamãe?" E aí eu falei: "É assim, filha." E aí fui devagarinho, colocando a aguinha ali no cabelo, vendo o shampoo escorrer pelo canto certo e a carinha dela de feliz, né, que aquele experimento deu certo, enfim, o shampoo não estava entrando no olhinho dela. E aí você pode pensar, nossa, que vida sem graça, esse foi um dos instantes mais prazerosos que você já viveu nos últimos dias, Larissa. Eu te digo com toda segurança que toda vez que eu faço esse exercício, me vem situações muito banais, muito rotineiras na minha mente. São situações que a gente está muito imerso ali no presente e quando elas passam, dá aquela sensação assim de eu vou sentir saudade desse momento no futuro. Desde que eu me tornei mãe, eu passei a ter uma relação assim muito diferente com o tempo, né? De querer apreciar muito o tempo presente, assim, porque a gente sente, vendo crianças crescerem, que é algo assim, é um desenvolvimento muito rápido, a gente sente que o tempo vai assim escapando pelos dedos. E aí você tem que aproveitar bem cada fase, porque você sabe, você tá vivendo aquela fase já sabendo que você vai sentir saudade dela, por mais difícil e exigente que ela seja. E aí eu tenho uma questão com as mãozinhas dos meus filhos, assim, eu faço questão, e eles gostam ainda, graças a Deus, de andar de mãozinhas dadas, e eu fico sempre apalpando aquela mãozinha, sentindo quanto ela cresceu, né, e é um exercício, assim, para me lembrar, vamos aproveitar o hoje, Lari. Se você está me ouvindo aqui no podcast, muito provavelmente você faz parte desse grupo que é maioria, segundo o Spotify e o YouTube, né, me passa aqui no relatório, que são mulheres mais ou menos assim de 20 a 35 anos. Né? Então possivelmente você está aí nessa fase adulta, que é uma fase em que eu estou também. Hoje eu estou com 31 anos, né? E é uma fase, gente, que por mais assim maduro que a gente se sinta, é uma fase que a gente cria muitas expectativas, né? Se frustra muito com elas também. E que talvez, né, a gente lide de uma maneira muito exacerbada com as expectativas também e as opiniões dos outros. E aí a gente precisa aceitar que a gente tem muito a aprender com outras fases da vida. A infância, por exemplo, meus amigos psicólogos, né, que gostam de consumir aqui o podcast, meus amigos psicólogos que consomem aqui o podcast, né, podem me ajudar a confirmar que a infância talvez seja a fase, eu acho que é a fase mais fácil de você ser feliz, porque você não tem expectativas sobre a vida e você também não fica pensando no futuro. A criança é muito intensa, ela tem essa intensidade de viver o hoje, ela quer tudo para agora. Se você falar, a gente vai viajar semana que vem, todo dia que ela acordar ela vai perguntar, é hoje, mamãe? É agora, mamãe? Porque tudo que ela quer é agora. Ela sabe aproveitar o agora, o hoje com intensidade. E outra fase seria ali uma pessoa idosa, né? Que depois de muitas vivências, né? Depois de passar por muita coisa, ela tá pouco se importando com a opinião do próximo. Ela quer só viver a vida dela, ser autêntica. Isso se, claro, a pessoa passou, né, por todas as fases da vida e chegou a essa fase com o mínimo de maturidade, né? E geralmente as pessoas idosas, assim, não se importam muito com a opinião do outro, né? Elas querem mais viver a sua vida, tá arrojada das pessoas que ela ama, que ela se importa, é uma pessoa verdadeira, sincera. E aí na vida adulta, né? A gente pode voltar a ser criança? Que eu saiba, não. E a gente vai esperar se tornar um idoso para poder viver o nosso presente de uma maneira mais intencional? O que a gente pode fazer para viver o hoje de forma mais leve, enxergando essa beleza no nosso ordinário?
Infelizmente, o ser humano é um ser muito complexo, não dá pra gente ter uma resposta assim fechadinha, mas a vida, as experiências vão nos dando algumas pistas, né? E eu vou compartilhar um pouco como é que eu vivo isso atualmente. Tava muito com essa pergunta, né? Como é que eu tenho usado o meu tempo hoje? E aí, na semana passada, todos os dias, a igreja, né, tem uma liturgia diária. E aí, na sexta-feira, o evangelho era um evangelho que eu gosto muito, que ele traz uma frase assim, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Que quer dizer, resumindo bastante, né, que onde está o seu tempo, onde está a sua atenção, é onde está aquilo que seria o seu tesouro, né? Seria o que é mais importante para você no momento. E aí, refletindo sobre esse evangelho, né, enquanto eu meditava, eu me perguntava, eu gasto mais tempo hoje, eu penso mais, eu me preocupo mais hoje com o que de fato é mais importante para mim? E aí eu me dei conta que não, e trilhei o caminho que todo católico deve trilhar quando enxerga que as coisas não estão indo muito bem, né? Que é ir para a fila da confissão. E lá na confissão, né, o sacerdote ele me aconselhava a pedir sabedoria a Deus, né? Tentar refletir mais junto de Deus sobre as decisões que eu precisava tomar a partir dali. E aí eu fiquei, claro, mais atenta a isso e levei para o meu retiro pessoal, que seria no dia seguinte. Né? O retiro pessoal é um dia que a gente tira, né, boa parte do dia, para se dedicar a um momento de silêncio, de oração, de meditação, né, de conversar ali com Deus para reorganizar a vida. E aí eu fui para o Carmelo aqui de Natal, né, um lugar que eu adoro fazer esses momentos assim de retiro pessoal, né, onde eu tenho que tomar decisões, né, ou retomar as rédeas da minha vida. E aí era um sábado chuvoso, tava chovendo muito, um friozinho assim, eu tava com um sono. E aí eu decidi que ia rezar mais andando, né, olhando, contemplando as coisas para poder me manter acordada. E aí eu comecei a acalmar o meu coração, me detendo ali no que estava acontecendo naquele momento ao meu redor, né. Fiquei observando a chuva cair nas folhas, depois a água escorrendo pelas folhas, molhando o chão, afastando ali os insetos, os bichinhos que estavam por lá. Fui mergulhando de fato ali naquele momento presente, no que estava acontecendo no agora, né? E isso acalma muito o nosso coração para a gente conversar com Deus e poder escutar não só a voz dele, como a nossa voz interior também. E com o coração aí mais quieto, mais apaziguado, eu fui apresentando a Deus tudo o que eu tinha hoje, né? As áreas da minha vida que mais me inquietavam e insistiam aí em ser o meu tesouro, né? Em roubar o meu tempo, a minha atenção, a minha preocupação. Pra mim aí é que tá o pulo do gato, meu querido Camomila, que me escuta aqui nesse momento, né? É aquele pastoreio do eu que a gente conversou lá no primeiro episódio. Inclusive, se você não assistiu esse episódio, vai lá depois desse aqui, né? Vale muito a pena mergulhar um pouco nessa pergunta, né? De é possível saber quem somos? Mas pra mim é esse pastoreio do eu o que é essencial pra gente viver a beleza do nosso ordinário. Parar no nosso dia a dia, né? Nas coisas que acontecem do lado de fora, mas também que acontecem aqui dentro, para que a gente possa trilhar um caminho de autoconhecimento autêntico e não sair vivendo a vida no automático. E aí, gente, é sempre ter a consciência do que fala lá o pagodinho do Morelzinho, que eu compartilhei aqui no início do nosso episódio, né? Que a nossa vida será fruto do que a gente decidir viver hoje. Por favor, não deixe esse episódio acabar, né? E você não levar essa pergunta, seja para a meditação, para a oração, para a sua terapia, mas não deixe de se questionar em que eu tenho gastado a minha vida hoje, em que eu tenho gastado o meu tempo, aquilo que eu não posso mais retomar. E esse foi o nosso episódio dessa semana. Eu espero de coração que ele possa ter ajudado em alguma coisa e agradeço muito a sua generosidade de me escutar com essa voz fanha. Vamos aí, gente, fazer uma corrente de oração pelo nariz entupido, porque a situação tá difícil. Se você gostou, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Me manda um feedback, seja lá pelo Instagram, @larimoura, ou aqui nos comentários desse vídeo. E compartilha no grupo da sua família, com seus amigos. Me ajuda a fazer com que essa mensagem chegue à vida de outras pessoas. Eu quero aproveitar nesse finalzinho do episódio para agradecer muito a galera da Lira e Papelaria pelo carinho. Eles me mandaram aqui um cartãozinho de checklist e esse bloquinho personalizado do nosso podcast. A Lira é de um casal, né, que eu conheço há muitos anos, são amigos muito queridos e são muito competentes no que eles fazem, né? O Raul e a Adriele. O Raul, inclusive, tem uma empresa de design que fez o logo do nosso podcast, né? Então eles estão sempre aí na minha vida. Eu já vou encomendar, inclusive, o meu caderno de oração com eles essa semana e convido vocês a conhecerem também o trabalho deles. Eles estão lá nas redes sociais como @Lira e Papelaria e lá também tem um site para você ver as coleções e personalizar o que você desejar, tá bom?
Gente, um beijo e até semana que vem!